aulas! Mais uma fase aqui para a gente dar sequência à mineração de dados, certo? Então tá bom. Na última aula paramos ali na parte de... Deixa eu só ver aqui, só confirmar aqui. Paramos na regra de classificação, agora vamos dar sequência aqui ainda sobre as regras de classificação, certo? Então, beleza, pessoal. Eu estava até lendo alguns artigos antes de gravar essa aula, inclusive nesse momento. É tanta coisa. Por exemplo, em regras de classificação, você tem, por exemplo, as redes neurais, que aí existem vários subgrupos, né? Então, você tem as redes neurais, você tem a árvore de conhecimento. Então, que são as que mais caem nas provas, né? Principalmente redes neurais. E quando cai redes neurais em concurso, eu estava lendo algumas questões, né? São questões bem complexas, assim, para a galera que às vezes nem sabe direito mexer com Windows, né? Então, e a banca vem pedindo isso nas provas, então é de fundamental importância que, mesmo assistindo essas aulas aqui, vocês busquem mais informações, né, fazendo questões, tá, galera? Fazendo questões. É importante você fazer questões, porque é muita coisa avançada realmente que cai, tá? Mas, claro, a gente vai tentar, eu estou tentando passar para vocês da forma mais resumida possível, mas o que é mais importante para as provas, no entanto, a gente estuda bastante questões, né? Vocês têm que tomar cuidado também em selecionar questões que não sejam para o cargo da área de informática, né? Porque a não ser que você vá fazer realmente para a área de informática, tudo bem. Mas se for para a área, por exemplo, área policial, área de tribunais, né? Enfim, áreas, vamos dizer, normais, né? Que não seja da área de informática, não precisa forçar tanto. Mas, claro, está dentro do que eu estou explicando aqui. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer coisa, pessoal, vocês podem mandar o feedback aí, né? Aí nos comentários, tá? O que vocês acharem aí. Muito bem. Olha só, a gente está em regras de classificação, tá? Um tipo de data mining, de mineração de dados. Então, a mineração de dados, que é o assunto agora, tem várias técnicas, né? E a técnica de classificação é uma delas, né? Então, a classificação, como eu falei para vocês, vocês têm que anotar que ela é uma técnica preditiva. Ela precisa de classes pré-definidas, né? Para a técnica de classificação, para que ela possa criar, né, as outras classes, né? E o aprendizado é supervisionado e também é não supervisionado. Então depende muito do tipo que você vai trabalhar, né? Do algoritmo que vai ser usado, tá? E aí eu falei para vocês que a técnica de classificação também é usada também, né, para classificação de metadados, de itens, para entrar, por exemplo, no banco de dados. Ela consegue analisar os metadados, né, que são aquelas informações do arquivo, e já dividir em classes. Ó, isso aqui é um arquivo de vídeo, isso aqui é um arquivo de texto, isso aqui é um arquivo de banco de dados. Então, a classificação também consegue fazer isso, analisando os metadados. Isso é importante você saber, tá? Então, a banca pode perguntar, a classificação também classifica itens no banco de dados usando os metadados? Sim, né? E aí, um dos tipos de regra de classificação que nós temos são as redes neurais, tá? Aí, redes neurais, eu selecionei só alguns tópicos que eu acho de importância, assim, para a gente dar sequência aqui, tá? Então, aqui diz o seguinte... essa tela aqui é importante, tá? Olha só, uma coisa muito importante sobre mineração de dados, tá? Que isso se cair em concurso, e tem uma questão que a gente vai ver sobre isso, eu quero que você guarde, tá? Então, olha só, aqui diz o seguinte no slide, tá? Olha só, vou até arriscar aqui. A data mining apoia o conhecimento indutivo, tá? E isso aqui é importante você saber. O que é isso? Que descobre novas regras e padrões nos dados fornecidos. Então, assim, ó, a mineração de dados, tá? Se a banca
perguntar se usa conhecimento indutivo, sim, tá? Então, o que acontece com a mineração? Ela precisa dessa indução, né? Ela precisa que alguém informe alguma coisa, né? Para que ela possa fazer isso. Então, essa informação baseada em indução de algo, ou seja, precisa de um humano para colocar nem que seja um item 7 ali, isso é uma das características da mineração de dados, tá? Então, de uma forma geral, ela apoia conhecimento indutivo. Então, ela precisa de uma entrada de dados para, a partir daí, descobrir regras e padrões, tá? Evidentemente, existem situações onde, como por exemplo a inteligência artificial, né? Tudo bem que só que tem um detalhe: a inteligência artificial ela não é um ramo de mineração. A mineração usa a inteligência artificial. Então, no caso de inteligência artificial, que cai na prova também, muitas questões de inteligência caem em concurso. A inteligência artificial, ela não precisa dessa indução. Ela cria situações sozinhas, tá? Ela aprende sozinha, inclusive com sinal de entrada e saída, tá certo? As redes neurais, por exemplo, já não é isso. As redes neurais, elas aprendem também, a gente vai ver isso agora, mas elas precisam de uma entrada. Então, por isso que ela está dentro de mineração. Então, precisa dessa entrada da informação, tá? Então, beleza. Aí, o que nós mais temos aqui? Aqui ainda continua no slide. Opa, deixa eu fechar aqui. Todas as técnicas e subgrupos que caem em concurso, tá? Ah, é indutivo, conhecimento indutivo? Sim. Quem é conhecimento indutivo? Toda a mineração de dados ela é indutiva. As redes neurais, árvores de decisão, lógica proposicional, redes semânticas, todas são indutivas, tá? Ah, professor, lógica proposicional e redes semânticas, isso aí são minerações de dados? Não, tá? Isso aí são algoritmos que nós usamos em mineração de dados, tá? Algoritmos. A gente não vai entrar em algoritmos, a aula não é de programação, né? Então, quando a gente for estudar o código Python, a gente fala um pouquinho também não precisa entrar demais. Tenham cuidado na hora de estudar informática, tá? A informática ela é terrível. Se vocês acham direito complexo, o direito não é nada em relação à informática, né? Ah, não tem como decorar processo civil, direito penal, processo penal. Cara, é só você ler e decorar. É decoreba pura. Claro, tem algumas outras coisas que entra jurisprudência, doutrina, mas isso aí é 10% da coisa. Agora, a informática, meu amigo, é complexo, não dá para você ficar decorando, né? Algumas coisas na informática é difícil você ficar só decorando. Você tem que entender mesmo como funciona, principalmente a área de TI, que é essa área que a gente está estudando agora, tá? Isso aqui é tecnologia da informação. A área de TI envolve segurança da informação, sistemas de informação, processamento de dados, engenharia de dados, né? Ciência de dados e programação também. Então, é uma área bem complexa, tá certo? Então, por exemplo, lógica proposicional é um tipo de algoritmo que é muito usado na mineração de dados, né? O que é lógica proposicional? É a situação de atributo e valor. Então, por exemplo, a mineração, por fato de ser indutiva, tá? Então, isso aqui é uma coisa importante que eu quero que você guarde aí na sua cabecinha. Deixa eu só aumentar aqui o tamanho da fonte. Ó, a mineração de dados, ela utiliza lógica proposicional, pois precisa do atributo para se ter o valor de resultado, tá? Processo de indução. Tá? Processo de indução. Então, independente do tipo de mineração que você utilizar, a lógica proposicional ela é muito utilizada, tá? Uma das mais utilizadas. Já a semântica não é tanto, mas em algumas situações cai. A gente não vai precisar falar disso aí.
Mas se cair em concurso sobre lógica proposicional é usada na mineração, sim, até porque é um processo de indução, tá certo? Então, na mineração, tá? Na mineração de uma forma geral, tá? Você precisa da entrada de uma informação. Essa informação, aí sim, ela vai passar por um processo, né, de mineração, e ali no processo de mineração dessa informação, aí sim a gente pode usar o que? Várias técnicas, a técnica da classificação, a técnica, eu posso usar, por exemplo, meu Deus, aqui é que aqui eu estou usando o mouse aqui, peraí. A técnica da, deixa eu só apagar aqui, pessoal, só apagar para ficar bonito, só. Eu posso usar a técnica da classificação, eu posso usar a técnica da classificação, eu também posso usar a técnica, ó, posso usar a técnica da associação, né, que são as várias técnicas de mineração que nós temos. Também posso usar a técnica, vou colocar aqui, de clusterização, né? E todos os subgrupos de cada uma dessas técnicas, como redes neurais, né? Porque aqui em classificação, por exemplo, nós temos as redes neurais, né? Então, esse processo, você vê que todos eles precisam o quê? Até colocar aqui, ó, precisam de um valor de entrada, tá? Precisam de um valor de entrada, porque senão a coisa não funciona direito. Esse valor de entrada pode ser, né, uma tabela gigante com várias informações, dependendo da técnica que você vai escolher, ou uma entrada mínima, como redes neurais, que precisa só de uma informação mínima. Aí, através disso, né, todas essas técnicas aqui, todas elas, tá, utilizam o quê? Lógica proposicional, tá? Sempre utilizam isso. Aí, fazendo a mineração, é que você consegue chegar no valor ótimo, que a gente fala isso, né, até na lógica, né, nos algoritmos de otimização, que também são usados, a gente fala de valor ótimo, tá? O que é o valor ótimo? O que você gostaria de ter como resultado, tá? Uma outra coisa também, a mineração de dados, tá? Anota aí no seu caderninho, estou colocando aqui informações adicionais, tá, galera? Informações adicionais. A mineração de dados, ela também utiliza algoritmo genético e algoritmo genético e algoritmo de dedução, tá? Algoritmo genético e de dedução também são usados na mineração de dados, tá certo? E tem um outro algoritmo também que a gente usa na mineração, tá? Que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho, tá? Que é o algoritmo de, anota aí, algoritmo de otimização, tá? Beleza? Então tá bom, ó. Isso aqui são características do que? Da mineração de dados. Tudo para você achar o que? O valor ótimo, que é o resultado, né? Que é aquele padrão que você gostaria de encontrar. Mas assim, pessoal, por que eu coloquei essas informações aqui? Porque eu quero que lá na prova, tá? A gente não está aqui formando cientistas de dados. Lá na prova, sempre que falar em lógica proposicional, sempre que falar em atributo valor, sempre que falar em algoritmo genético, em dedução, né? Sempre que falar em algoritmo de otimização, tá? Sempre que falar em classificação, clusterização, associação, né? Isso tudo é mineração de dados, tá? São termos que eu quero que você memorize para lembrar de mineração de dados. Então, maravilha, tá? Ok? Estou aqui usando a camiseta hoje do WFG Concursos, para você que está se preparando aí para concurso, né? Parceiro aqui do projeto aqui, dos cursos
que a gente ministra, né? Então, beleza para vocês aí. Ó, inclusive no WFG, né, no site do WFG tem também as minhas apostilas, tem também aulas a mais gravadas em sala de aula. Quem precisar ir, é possível comprar as aulas isoladas, tá? Mas, claro, aqui no canal você também tem tudo, tá? Só que também tem alunos que me procuram, falam, professor, eu já assisti todas as aulas do seu canal e eu queria... você vende também aulas do curso, né? Tem algum curso que vende aula sua? Aí eu indico também o WFG. Mas, claro, aqui no canal também serve para tudo, tá? Porque aqui a gente detalha também. Muito bem. Ó, fechou aqui. Então não esqueçam desses detalhes sobre a mineração de dados, né? Esses termos, né? Que envolvem mineração de dados. Muito bem. Eu falei para vocês na aula passada que eu ia dar um exemplo de técnica de classificação, tá? Isso aqui é um exemplo prático da técnica de classificação, que a gente coloca o seguinte. A gente coloca aqui um conjunto de animais, tá? Vocês podem ver que tem coelho, tem galo, tem cabra, tem pato, tem galinha, tem, né? Então aí aqui diz o seguinte, ó. Vamos supor que você queira criar a seguinte classificação. Na classificação, os animais seriam divididos em grupos informados pela ação humana. Ou seja, por isso que diz que é um processo supervisionado. Ou seja, o operador a informar quem são os patos, as cabras, as galinhas, as ovelhas e os coelhos. E aí o algoritmo irá, com base nessas pré-classes informadas, fazer a separação por meio de aprendizagem. No caso, supervisionado, né? Aprendizagem supervisionada. Por que é supervisionado? Porque você já indicou, né? Você já indica, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, ó, o objetivo tá aqui, ó. Aliás, o objetivo não. Aqui está os atributos, né? Aqui tá os atributos. Então, aqui tá os atributos. Tá aqui. Aqui tá os atributos que você vai ter que jogar no seu algoritmo, né, de classificação. Pessoal, olha só, a gente sempre fala algoritmo, por quê? Porque isso aqui envolve programação. A mineração de dados, ela é programação, né? Então, a linguagem de programação, ela é formada por algoritmos. Claro que hoje nós temos programas que fazem isso sozinho, e eu já falei para vocês o nome de um. O ECA, por exemplo, é um deles. Então, lá no ECA, você informa esse grupo aí com esses atributos, né? Ó, eu tenho aí pato, cabra, galinha, ovelha e coelho. E aí, o que você indica? Você indica as pré-classes também, né? Não esquece que a classificação, ela precisa de classes, né, pré-definidas. Não esquece, classificação lembra de classe. Lá na prova lembra de classe. Se perguntar assim, a classificação, ela cria vários grupos independentes de classes pré-informadas, pré-definidas? Não, tá errado. Você precisa ter uma classe. O que é isso? É você informar, ó, é o seguinte, a galinha, ela tem, por exemplo, aqui, ó, igual aqui, ó, o pato, ó, aqui na nossa, aqui, ó, que diz o seguinte, ó, aplicando a classificação com base nas informações informadas ao algoritmo pelo usuário, né? Então, por exemplo, eu vou já falar num atributo que esse aqui é uma galinha, que esse aqui é um coelho, porque tem uma orelha maior, 4 patas, né? Essa aqui é uma cabra, são 4 patas também, mas aí tem esse formatinho da cabeça, entendeu? Então, assim, ó, algumas informações, aliás, isso aqui não, isso aqui é uma ovelha, né? Aí, por exemplo, aqui tem a cabra, aí você tem também ali sei lá, o fazão, o ganso, sei lá o que for que você vai informar, né? Então, assim, você informa destes animais, você informa para a regra de classificação as suas características, tá? Os seus atributos. Com base nisso, ela gera o quê? Ela gera a tabela de classificação, tá? Essa aqui, pessoal, é a tabela de classificação. É o resultado final. Sempre que falar assim, a classificação gera a tabela de classificação, sim, tá? A mineração de dados do tipo classificação, o resultado, que é essa tabelinha aqui embaixo, já com os animaizinhos tudo nas suas
respectivas tabelinhas, né, colunas, isso aí é o resultado disso, é chamado de classificação também, tá? Então, tá aí, ó, tá aqui a minha classificação, é o resultado que eu queria, né? É o resultado que eu queria alcançar. Então eu joguei um bando de animal ali em cima, ó. Peguei a animada todinha aqui, ó, peguei a África toda aqui, ó. Joguei no algoritmo e ele classificou para mim, ó. Tá? Isso aqui é pato, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Tá certo? Classificou todos os animaizinhos bonitinho, tá? Certo? Então colocou aí as galinhas, os coelhos, os patos, as cabras, tudo separadinho. Então você percebe, pessoal, que se no concurso perguntar para você que se a regra de classificação, tá? Ela precisa de um valor de entrada, precisa de uma classe de entrada, sim, como vocês já viram, precisa de uma classe de entrada para poder criar a classificação, entendeu? Ela é supervisionada, sim, vocês viram que precisa do humano para informar, mas ela também tem situações não supervisionadas, onde ela vai aprendendo conforme os atributos inseridos, né? Aí entram as redes neurais, tá? Mas na classificação, de uma forma geral, ela trabalha assim. Ela é preditiva, sim, porque ela consegue não só cadastrar, separar em grupos, mas ela consegue prever também algo no futuro, tá? Então ela é preditiva através dessa classificação. Então, na verdade, essa separação aqui já é uma previsão dela. Imaginem essa situação aqui com um cliente. Então aqui foi colocado vários clientes no banco. Tem cliente rico, pobre, tem aí gordo, tem magro, tem casado, tem solteiro, tem quem está trabalhando, quem não está trabalhando. Aí o banco fala o seguinte, ó, quero que você crie uma regra de classificação para mim com base nesses atributos aqui, entendeu? E aí, claro, você vai informar também quais são as regrinhas, né? Porque aqui você tem os atributos, aí você informa as regras. A regra é o seguinte, ó, salário, a pessoa que está em dia com o Serasa, pagou as contas em dia nos últimos 3 meses e ganha acima de R$2.000, coloca aí no cadastro positivo. Pessoas que ganham abaixo de R$2.000, está com atraso em prestações nos últimos 3 meses e não está trabalhando, cadastro negativo, exemplo, né? Então a regra de classificação faz isso, tá certo? Precisa de dados para serem informados. Muito bem. Tenha fé, tá? Agora a gente vai falar de redes neurais, tá certo? Mas isso aí é o seguinte, redes neurais é um tipo de regra de classificação, né? A gente vai falar sobre redes neurais no próximo vídeo, para não ficar muito grande, que já está grande demais. Vai lá, toma água, né? Calma. Terminando redes neurais, a gente vai fazer umas questõezinhas rapidinhas, só para dar uma relaxadinha, só para você ver como que cai em concurso, e a gente continua, certo? Então até a próxima aula!